Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Terreno 1, 55 metros por 45 metros. Terreno 2, 55 metros por 55 metros, é uma praça quadrada. Terceiro terreno, 60 por 30. Terreno 4, 70 por 20. E o terreno 5, 95 metros por 85 metros. Para optar pelo terreno de maior área e que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno de número 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, então o que acontece aqui? A prefeitura disse que vai construir a praça que a comunidade solicitou, e essa praça vai ter um formato retangular, né? Então, a princípio, pode ser até quadrada, né? Sabe que quadrado também é retângulo, é um tipo de retângulo, já que para ser retângulo é necessário que os ângulos internos sejam todos retos, sejam todos ângulos de 90 graus, ok? Bom, mas então eu vou desenhar aqui genericamente a praça retangular, supondo, né, que as medidas dos lados sejam diferentes, né? Poderia ser uma praça quadrada, porque uma praça quadrada, como eu te falei, ela também é retangular. Mas eu estou supondo aqui, genericamente, que seja uma praça com o formato de um retângulo propriamente dito, com medidas de lados diferentes. E aí, então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, lado de medida A, genericamente, aqui B, lá em cima também mede A e aqui medida B. Ok, aí diz que essa praça, ela tem uma restrição. A restrição é quanto à tela que será usada na sua volta, que deve ter no máximo 180 metros. Ou seja, esse contorno aqui, ó, de tela, esse contorno, ele deve ter no máximo 180 metros. Então o que acontece? Esse contorno nada mais é do que A mais B mais o outro A mais o outro B, e isso na realidade eu estou falando do perímetro da praça, né? Que é a soma dos lados. Então o perímetro deve ser igual, ou deve ser no máximo 180 metros. Então eu vou pensar assim, vou analisar terreno por terreno. Vou pensar no terreno 1. Terreno 1. O que eu tenho no terreno 1? Eu tenho 55 por 45 metros. Então significa que eu tenho dois lados medindo 55 metros, né? Como se fosse aqui, ó, 55 em cima, 55 embaixo. E aqui automaticamente 45, 45, seria isso. E aí, então, se eu tenho dois lados medindo 55, eu tenho aqui 110 metros de tela. Mais aqui dois lados medindo 45, eu tenho mais 90 metros de tela, e aí isso está fechando 200 metros. E aí ultrapassa, porque o máximo que eu posso ter de tela aí é 180 metros. Então aqui o perímetro está fechando 200 metros, e aí ultrapassa o perímetro máximo 180, limitado pela quantidade de tela. Então nós vamos para o segundo. Então esse aqui já está eliminado, esse não pode ser. Vou para o terreno 2. O terreno 2 tem medida 55 por 55. E aí tu observa que eu não preciso nem fazer, né? Porque se 55 por 45 já ultrapassou a quantidade de tela, imagina numa praça que tem 55 por 55. Vai ultrapassar também. Mas aí eu vou fazer igual, só para ter um caráter didático. Vou calcular o perímetro aqui, ó. Dois lados medem 55. E aqui eu tenho mais dois lados 55. Eu posso até pensar que essa praça sendo quadrada, o perímetro é 4 vezes 55.
e 4 vezes 55 dá 220, ou seja, eu tenho aí um perímetro de 220 metros, eu tenho aí uma necessidade de 220 metros de tela. Então o terreno 2 também está descartado. O terreno 3. O terreno 3, ele tem 60 metros por 30 metros. Bom, então significa que eu tenho dois lados medindo 60 metros, é como se fosse aqui, ó, 60 metros, 60 metros, e aqui 30 metros, 30 metros. Então vou somar 60 mais 60, 120, 30 mais 30, 60. Então esse é o cálculo que eu vou estabelecer aqui. 2 vezes 60, 120, mais 2 vezes 30, 60. E aí o que eu vou usar de tela aí nessa praça é 180 metros. E aí bate com o valor proposto no exercício. Então o terreno 3 é um terreno que ainda pode ser utilizado, ele está dentro do padrão quanto à tela. Então é um terreno que eu não posso descartar. Se eu tiver só essa opção com 180 metros, já é a resposta do problema. Mas eu vou conferir os outros. Vou fazer aqui o terreno 4. Vou deixar um espaço aqui, ó, de repente para fazer algum outro cálculo complementar em relação ao terreno 3, tá? Em questão de área, enfim. E vou aqui para o terreno 4. O terreno 4, ele tem 70 por 20. Então vamos ver o perímetro dessa praça aí. Seria aqui, ó, 70. Deixa eu fazer aqui, ó. Seria aqui, ó, 70, 70, 20 e 20, tá? Seria isso. Então eu tenho na realidade o que? Eu tenho aqui eu tenho 2 vezes o 70, né, 2 lados de 70, 140 metros, mais 2 lados de 20, que vai me dar aí 40 metros. E aí o perímetro dessa praça também é igual a 180 metros. Ok? Então tá fechando. Então o terreno 4 também é um terreno propício, né, para essa proposta aí de medida de prazo também está de acordo com o orçamento. Então por enquanto eu estou com o 3 podendo, o 4 podendo, tem duas opções. Vamos fazer o terreno 5. O terreno 5 tem por medidas 95 por 95. E aí já dá para ver que vai passar, né? Ó, aqui eu tenho, aliás, 95 por 85. Deixa eu consertar aqui, 95 por 85. E aí então eu tenho dois lados medindo 95, isso vai me dar 190 metros, ó, já passou, né? Já passou a quantidade de telas. E aqui eu tenho mais 170. Então isso vai me dar 360, vai me dar o dobro permitido. 360 metros. Ok? Bom, então esse terreno 5 também está eliminado. Fiquei em dúvida entre o 3 e o 4. Antes de fazer a diferenciação entre o 3 e o 4, eu quero te chamar a atenção que eu também poderia calcular o perímetro somando aqui, ó, 55 mais 45, por exemplo. Isso vai dar 100 e depois eu faço vezes 2, né? Claro, eu somo aqui, ó, A mais B, multiplico por 2. Por quê? Porque aqui eu tenho outro A mais B. Então é uma forma de calcular perímetro também. Tipo aqui, ó, 60 mais 30 dá 90.
Aí depois 90 eu faço vezes 2. Aqui também, 70 mais 20 dá 90. Aí depois faço 90 vezes 2, dá 180. E aqui da mesma forma. Tá? Então eu poderia ter também feito essa análise. Bom, agora para tirar dúvida entre o terreno 3 e o terreno 4. Bom, aí diz que para optar pelo terreno de maior área e que atenda às condições da prefeitura. As condições da prefeitura são atendidas, como nós vimos no terreno 3 e no terreno 4. Agora só falta verificar qual que tem maior área. Então vou pensar assim, ó, a área de retângulo é um lado vezes o outro, base vezes altura. Então a área desse terreno 3 é igual a 60 vezes 30. E esta área aí vai me dar 18.800 metros quadrados. Já o terreno 4 tem como área também base vezes altura, um lado vezes o outro. E aí eu tenho área igual 70 vezes 20. E aí a área é igual a 7 vezes 2, 14, com 2 zeros, 1.400 metros quadrados. E, portanto, o terreno que atendeu às condições da prefeitura e teve maior área de 1.800 metros quadrados, foi o terreno 3. Portanto, resposta letra C, terreno 3. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Continua aí forte nos teus estudos. Um grande abraço e até a próxima.